Fala pessoal, tudo bem? Doutora Mônica Bergamo, médica integrativa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um exame laboratorial que quase todo mundo faz, mas não interpreta da forma correta. Este exame é a insulina. Bom, o que é a insulina? A insulina ela é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas toda vez que a gente come para que o açúcar seja levado da corrente sanguínea para dentro das nossas células e seja utilizado como fonte de energia. Então, a insulina é um hormônio super importante para a manutenção da vida, tá? Quando a gente olha a insulina no exame laboratorial, a gente vê valores de referência. Tá lá, insulina normal de 6 a 26. Aí você fala, nossa, mas se minha insulina tiver 5, ou se ela tiver 25, será que tá tudo bem, igual, do mesmo jeito? Então, hoje a gente vai entender direitinho qual é a referência ótima da insulina. Vamos lá, vamos primeiro falar da insulina baixa. Então, eu pego muitas pacientes, né, principalmente pacientes aí do sexo feminino, que fazem uma dieta mais restrita em carboidratos, ou que fazem uma dieta cetogênica, ou que fazem jejum intermitente todos os dias, e aí vem lá o exame laboratorial dela com uma insulina de 1, uma insulina de 2, tá? A insulina ela é um marcador inflamatório, só que quando a insulina está muito baixa, o paciente ele pode apresentar cansaço, dificuldade em ganho de massa muscular, apresentar uma musculatura mais flat, menos resistentes a treino, mais propensa a lesões. Então, insulina muito baixa atrapalha principalmente ganho de massa muscular. A gente sabe que os principais hormônios anabólicos são insulina, testosterona e GH. Tá? Então, a insulina sim é importante, os carboidratos sim são importantes. Principalmente em casos, por exemplo, o paciente tem problema de tireoide. O paciente com hipotireoidismo não deve retirar nenhum dos macronutrientes por total da dieta, nem carboidratos, nem proteínas e nem gordura. Então, uma insulina muito baixa para um paciente com hipotireoidismo é prejudicial. Uma insulina considerada ótima é uma insulina ali entre 4, 5, 6. Bom controle da glicose, bom ganho de massa muscular, bom controle de fome e saciedade. Insulina maior do que 10. Insulina maior do que 10, o paciente está consumindo mais carboidrato do que o pâncreas está dando conta de metabolizar. A gente vê insulina maior do que 10, às vezes em pacientes endurancistas, o paciente do triatlon, né, que treina de manhã, que treina na hora do almoço, que treina à noite, então ele tem que fazer várias refeições com carboidratos e isso pode sim estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Agora, isso é prejudicial? Isso é bom para a saúde desse atleta? Bom, o pâncreas está sendo super estimulado e insulina mais alta é sim um marcador de inflamação. Então, vale a pena um cuidado com o tipo de carboidratos, de repente um fitoterápico como a berberina, ela é muito boa para o controle da glicemia, um extrato de chá verde, picolinato de cromo, complexo B, tá? E ficar de olho, não pode subir muito mais do que isso. Insulina maior do que 15. Insulina maior do que 15 mostra resistência periférica à insulina. Resistência periférica à insulina é quando o nosso corpo está produzindo muita insulina e acaba que tem tanta insulina que o nosso corpo entende que tem muita insulina, então ele vai diminuir os receptores de insulina, ele vai diminuir a sensibilidade à insulina, porque tem muita. Tá? Então, uma resistência periférica à insulina é um estágio anterior ao pré-diabetes. Então, se você está em sobrepeso e tem uma insulina maior do que 15, isso sim é um risco de resistência periférica à insulina desenvolver um pré-diabetes e virar diabetes. Então, resistência periférica à insulina com insulina maior do que 15 deve ser tratada muitas vezes com medicamento, mudanças no estilo de vida e dieta. Agora, se a sua insulina está maior do que 20, minha insulina está 20, mas a referência laboratorial é até 26. Não. Se a sua insulina está 20, mesmo que a sua glicose esteja abaixo de 100, você está num estágio de pré-diabetes. O seu pâncreas está produzindo tanta insulina e vai chegar uma hora que ele vai cansar de produzir e simplesmente vai parar essa produção e você vai entrar no estado de diabetes tipo 2.
Então, se a sua insulina está ali beirando 15, 20, você precisa de um aconselhamento médico, reavaliar a sua dieta, olhar outros marcadores inflamatórios, olhar a hemoglobina glicada, muito provavelmente fazer uma curva glicêmica e insulinêmica. Quando a insulina está muito alta, a fome aumenta e a saciedade diminui. O paciente tem vontade de comer com mais frequência, ele tem dificuldade em parar de comer uma vez que ele começa a se alimentar. Tá? Isto deve ser tratado por um médico, por um nutrólogo, por um nutricionista, por um médico integrativo. Tá? Então, cuidado ao avaliar os seus exames laboratoriais, principalmente os exames que têm um range de normalidade muito grande e exames essenciais como a insulina. Então, pede para o seu médico, olha a sua insulina de jejum, faz a sua insulina depois de 2 ou 3 horas que você comeu uma refeição, dosa a sua insulina depois de comer uma barrinha de proteína saudável e vê qual valor ela atinge. Tá? A insulina ela é um marcador inflamatório e a inflamação subclínica crônica está relacionada com doenças relacionadas ao envelhecimento, doenças autoimunes, doenças de pele, doenças de cabelo, depressão, humor e sobrepeso. Fica a dica, cuide da sua insulina. Até a próxima, pessoal!